Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós vamos tratar das teorias acerca da participação. No episódio passado nós vimos as teorias acerca do conceito de autor do crime. Vimos que existem duas teorias que geram a divergência doutrinária: a teoria objetivo formal e a teoria do domínio do fato. Chegou o momento de nós examinarmos, relembrarmos as teorias acerca da participação. Quem é o partícipe de um crime? O Código Penal, no artigo 29, diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide as penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Acerca da participação existem duas teorias: teoria causal e teoria da acessoriedade. A teoria causal não faz distinção entre autores e partícipes. Para essa teoria, todo aquele que participa de uma conduta delitiva é igualmente autor. Porque essa teoria parte da conditio sine qua non, da equivalência dos antecedentes causais. Então, todo aquele que estiver de alguma forma relacionado com o evento é autor desse evento. Então, essa teoria nós não podemos adotar. A próxima teoria é a teoria da acessoriedade. Para a teoria da acessoriedade, a participação tem menor importância que a autoria. Nós vamos ter uma conduta acessória em relação à conduta principal, que é reservada ao autor do crime. Nesse sentido, nós dividimos a teoria da acessoriedade em 4 blocos: acessoriedade mínima, limitada, máxima e hiperacessoriedade. Para a teoria da acessoriedade mínima, para que o agente seja partícipe, o autor tem que ter praticado um fato típico. Mesmo que o fato por ele praticado não seja ilícito ou culpável, mas se ele já praticou um fato típico e o outro colaborou para esse fato, significa que esse outro é partícipe. Para a teoria da acessoriedade limitada, só teremos um partícipe quando o autor tiver praticado um fato típico e ilícito. Para a teoria da acessoriedade máxima, só vamos identificar o partícipe quando o autor tiver praticado uma conduta típica, ilícita e culpável. Já para a teoria da hiperacessoriedade, a exigência para que consideremos alguém partícipe é que o autor tenha praticado um fato típico, ilícito, culpável e punível. Quando nós estudamos a estrutura do crime, nós verificamos que no atual estágio em que o direito penal se encontra, que tem um viés finalista, o fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Lembrando que esses 4 elementos só existem nos crimes materiais, porque nos crimes formais de mera conduta, basta conduta e tipicidade. A conduta é entendida por uma ação ou omissão voluntária, consciente, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. O resultado deve ser visto sob um viés naturalístico e também normativo. O resultado naturalístico é aquele que impacta no mundo real, e o resultado normativo é aquele que tem incidência no mundo jurídico. O nexo causal é explicado pelo Código Penal pela teoria exatamente da equivalência dos antecedentes causais. E a tipicidade, nós já vimos em um outro episódio, tem vários sentidos. Um sentido formal é simplesmente a subsunção do fato à norma. Um conceito material só há tipicidade se houver lesão ou ameaça a bem jurídico. Mas existem outros conceitos: conceito legal, objetivo, conceito subjetivo, conceito conglobante, mas não nos importa nesse momento. A ilicitude é marcada pela ausência das suas excludentes. Um fato só será ilícito se ele não estiver escudado por alguma excludente, a exemplo do estar necessidade, legítima defesa, exercício regular direito e estrito dever legal. E a culpabilidade, em seu atual estágio, que é justificado pela teoria normativa pura, é composta por imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Então perceba, para a teoria da acessoriedade mínima, se o sujeito praticou um fato típico, se o autor praticou um fato típico, assim entendido, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, e alguém colaborou para esse fato típico, esse alguém já é partícipe. Para a teoria da acessoriedade limitada, não basta que o fato seja típico, precisa também que o fato seja ilícito. De sorte que se alguém colaborou com aquela conduta,
mas nós verificarmos que aquele sujeito estava, por exemplo, em legítima defesa, não há que se falar em partícipe de alguém que agiu em legítima defesa. Se nós estivermos na teoria da acessoriedade máxima, a exigência para que se seja partícipe é que o autor tenha praticado um fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, ilícito, que não estivesse ao abrigo de uma excludente licitude, e ainda culpável, que ele fosse imputável, tivesse noção de que aquilo era errado perante o ordenamento jurídico, potencial consciência e licitude, e exigibilidade de conduta adversa, ou seja, ele tinha a possibilidade de ter agido de outra forma e não o fez. Então a exigência aqui é que todos os elementos do crime estejam verificados na conduta do autor para que o outro que participou possa ser considerado partícipe. E no que diz respeito à hiperacessoriedade, a exigência é ainda maior. Se houver uma causa extintiva de punibilidade para o autor, não haverá participação. O Código Penal, segundo a doutrina majoritária, adotou a teoria da acessoriedade limitada, ou seja, para que alguém seja partícipe, é necessário que o autor do crime tenha praticado um fato típico e ilícito. Lembrando que a participação pode se dar em dois níveis. Pode ser uma participação moral, induzimento e instigação, e uma participação material. A participação moral do induzimento é aquele criar a ideia que até então a pessoa não tinha. A participação por instigação é aquele reforço da ideia pré-existente. E a participação por auxílio é prestar aquela ajuda, fornecer os meios, por exemplo, para a prática do crime. Então, para fixar bem, prevalece na doutrina que nós adotamos a teoria da acessoriedade limitada. Essa foi a recordação sobre as teorias acerca da participação. Dois grandes blocos: causal, nós não adotamos, porque não faz diferença entre autor e partícipe, e da acessoriedade. Acessoriedade em 4 níveis: mínima, limitada, máxima e hiperacessoriedade. E nós adotamos a acessoriedade limitada. Se você gostou e quiser assistir a outros episódios, você pode assinar meu canal no YouTube para ser notificado dos próximos e também já assistir aos anteriores. Melhor ainda é consumir isso em podcast direto no seu celular. Quer aprender como faz? Entra no meu site daviandré.com.br e na aba Convidados tem um tutorial para você baixar esses áudios e para que eles possam lhe pertencer e você ouvir onde bem entender. Um grande abraço, até o próximo episódio.